Olá, meu nome é Estevão Xavier Ribeiro de Oliveira, sou nascido em Brasília. Com muita honra, desde outubro de 2019, eu pertenço à Academia Araxaense de Letras. Eu sou mineiro, me tornei mineiro já há 16 anos e tenho uma grande satisfação por isso. Fico muito feliz e honrado não só de pertencer à Academia Araxaense de Letras, mas de participar desse projeto literário que tem por objetivo contar um pouco da nossa história, porque a história da cultura, da arte, da literatura é a nossa própria história, na verdade. Existe uma frase de alguns autores que dizem que uma coisa é a história real e a outra é a história contada. E elas, às vezes, elas são exatamente iguais e às vezes elas são um pouco diferentes. Mas falando um pouco da minha história com a literatura, eu comecei a escrever porque eu era uma criança e um adolescente muito tímido. E eu comecei a usar a poesia para me expressar minhas angústias, expressar a minha rebeldia, a minha forma de enxergar o mundo. Eu era um adolescente que não gostava muito de algumas literaturas, eu gostava muito de Legião Urbana, gostava muito de Bob Marley, mas aprendi a gostar especialmente de Drummond, de Fernando Pessoa, porque são poetas que refletiam sobre a essência da vida. E aí eu comecei a escrever, aos 16 anos tive meu primeiro livro publicado, escrevendo Som em Brasília. Depois disso já escrevi 8 livros, a maioria deles voltados para a filosofia espiritual. E não podia ser diferente. O primeiro livro que mais me impactou, assim, sem nenhuma dúvida, é o Evangelho de Tomé. O Evangelho de Tomé, traduzido e comentado por Yves Leloup. O Evangelho de Tomé são os tratos dos manuscritos do Mar Morto, foram encontrados na década de 40 nas cavernas de Qumran, no Egito, e foram divulgados depois de muitos anos. Então, só na década de 70 eles foram levados a conhecimento do mundo, além daquele restrito da academia, dos historiadores que tiveram acesso àquele documento. E o Evangelho de Tomé mostra uma faceta do cristianismo, na verdade, de Jesus, que eu nunca tinha encontrado. E quando eu li esse livro, entre os 16 e 17 anos, aquilo mexeu comigo profundamente, porque eu ainda não tinha encontrado na forma cristã ortodoxa de ler a Bíblia e nem no kardecismo espírita a essência de um Jesus que ao mesmo tempo me apresentava a plena potencialidade divina e ao mesmo tempo tinha a faceta humana. E esse é o Jesus que eu encontro no Evangelho de Tomé. Isso modificou completamente a minha visão de espiritualidade, a minha vida e a minha relação com a literatura. Isso acabou me influenciando a estudar mais sobre espiritualidade de um espectro amplo, de todas as filosofias, de todas as religiões, e escrever sobre isso também. E o segundo livro que me influenciou também, mais ou menos nessa faixa etária, a faixa etária ali da adolescência, em que você está buscando respostas para a vida, o que eu vou fazer da vida, o que eu vou ser, que profissão que eu vou levar. E mais ou menos nessa época, um pouco mais tarde, ali para os 17, para os 18 anos, eu li a autobiografia de um yogi, que é um livro de autoria de Yogananda. Yogananda foi um professor espiritual, um cara, né, que trouxe a yoga da Índia para os Estados Unidos. E depois disso, além dele, né, a importância dos Beatles terem se aproximado de mestres de yoga, isso popularizou a yoga e o Oriente
nos Estados Unidos e acabou isso se popularizando no mundo ocidental todo, na América, no Brasil, inclusive, ao longo do tempo. E o que mexeu comigo muito nesse livro é que Yogananda conta desde a infância dele a busca espiritual dele. E era o que eu estava vivendo na época. Passando por várias cidades na Índia, em busca de vários mestres que apontavam, que faziam proezas, que faziam milagres, que faziam curas. E a grande lição desse livro é que, no final, Yogananda acaba aprendendo uma técnica chamada Kriya Yoga, mas ele encontra essa divindade nele mesmo. E isso foi muito importante para mim na época e continua sendo, ambos os livros. E algo que impactou muito nessa idade, ali próximo dos 18 anos, o fato de eu ter lido a autobiografia de um yogi, é que eu cheguei a uma conclusão, que independente daquilo que eu escolhesse ser como profissional, fazer no mundo, eu queria ser uma pessoa boa, eu queria ser uma pessoa compassiva. Então, a literatura faz isso com a gente. A literatura permite a gente ter acesso. Eu tive acesso a um livro, por exemplo, que eu citei aqui, que foi escrito poucos séculos depois da existência de Jesus, que é o Evangelho de Tomé, e que mudou a vida de um adolescente nos anos 2000. Muito provavelmente na faixa etária de muitos dos que podem estar assistindo esse vídeo. E a autobiografia de Yogi foi escrito ali na década de 30, 40 do século passado. É um livro que me influenciou e influenciou, é um best-seller internacional também, esse livro. Então, a literatura permite a gente ter acesso a universos, a história de vida de outras pessoas, que se não fossem as letras, a grafia, o fato de alguém, de uma cultura, de um povo, de uma história, e a mistura deles criarem a linguagem, a possibilidade de a gente se expressar e a gente se comunicar através dela e poder ler essas histórias, isso permite que a gente traga essas histórias para dentro da gente e que a gente absorva aquilo que é útil, aquilo que é interessante para nós e a gente aprenda a olhar de uma forma crítica aquilo que a gente não vai utilizar ou não vai achar interessante naquele momento, e a gente deve trazer isso para a nossa vida. A literatura é um grande alimento da alma. E quando a gente aprende a gostar de ler, a gente tem acesso ao conhecimento da humanidade inteira desde que a escrita foi inventada. Alguns falam 4 ou 5 mil anos aproximadamente. Isso é literatura. E o que a gente precisa fazer, nós jovens de todas as idades, o que a gente precisa fazer é encontrar o tipo de literatura que tem a ver com a gente. É óbvio que se a gente está na escola, a gente precisa conhecer a história da literatura do nosso país. Muitas vezes a gente vai aprender a gostar desses autores mais tarde, quando a gente aprender a ler eles de verdade. Mas a gente precisa encontrar livros que tenham a ver com a gente, que nos ensinem algo, que nos provoquem. E a gente precisa se desafiar também. O livro da autobiografia de Yogi, por exemplo, é um livro de 500 páginas. Então, se você ficar assustado com isso, você não vai até o final. Então, a gente precisa, às vezes, insistir. Vou ver o que esse autor vai me oferecer. Vou continuar aqui para ver até onde isso vai. E foi um livro que realmente mudou a minha vida. Então, a gente precisa abrir as páginas da nossa alma para a literatura e deixar que os livros escrevam um pouco o que eles têm para contar dentro da gente. E essa mistura que a gente faz da literatura com a cultura, com aquilo que a gente aprende dos nossos pais e com aquilo que a gente é e como essência, causa um impacto no mundo. Essa é a mensagem que eu quero deixar, agradecendo mais uma vez a Academia Araxense de Letras pela oportunidade de estar aqui, ao Projeto Literar, e a todos vocês que assistiram essa conversa até o final.